Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Boa tarde, não, boa noite, né? Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 3 de dezembro de 2025. E hoje nós vamos realizar a nossa última aula de 2025 dessa obra, né? O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, essa obra maravilhosa que tanto tem nos ensinado. E hoje nós estamos estudando capítulo 7, Expressões de Amor. Nós estamos, né, naquele item, hoje iremos estudar o item que fala, e ao que quiser pleitear comigo, contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Já encontraram? Todo mundo encontrou? Então, tudo bem. Mas antes de nós iniciarmos, vamos aqui elevar nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecer ao Senhor tudo que nós temos recebido e aprendido com o estudo do Sermão do Monte, que é o Sermão da Montanha, né? Essa obra maravilhosa, né? Esse que a gente sabe que o sermão é o conjunto dos ensinamentos do Cristo. E nós precisamos realmente conhecer esse sermão. Esse sermão nos traz uma lição imorredora. É uma lição para a eternidade. Por isso que não foi à toa que Gandhi disse que se todos os livros religiosos desaparecessem do mundo, só sobrasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido, porque no Sermão da Montanha, além das bem-aventuranças, que é a introdução do sermão, depois que termina as bem-aventuranças, vem uma coleção de ensinos, de orientações do nosso mestre para a nossa vida, né, para nos ajudar na nossa caminhada, até um dia nos tornarmos espíritos tão sábios e tão puros, que aí estaremos bem próximos do Pai. Então, para empreender essa caminhada, nós precisamos conhecer, aprender e aplicar tudo que se encontra no Sermão do Monte. E a gente já viu que é tarefa para muito tempo, né? Mas nós precisamos realmente começar. Então, só temos a agradecer hoje a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu amparo, pedir ao Pai que nos dê ombros fortes, mas também nunca esquecermos dos nossos irmãos, principalmente daqueles que se encontram em situação difícil, em sofrimento, com dores, doenças, desequilíbrios emocionais, processos obsessivos, dependência química ou qualquer outro tipo de vício, que o Pai os abençoe e tenha misericórdia de suas almas, como tem tido misericórdia de cada um de nós. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto, te pedimos, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos o estudo dessa obra da noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá. Aqui o nosso irmão Cláudio Fajardo, ele diz assim: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E ao que quiser, o Cláudio Fajardo destaca essa expressão, né? E ao que quiser. E ao que quiser denota ação em favor do seu querer. Então, e ao que quiser, denota uma ação em favor do seu querer, do objeto do seu desejo. É comum discutirmos com as pessoas sobre como se movimentam em busca do que querem, né? E até com referência ao próprio objeto de cobiça. Se é lícito ou não, ou se não seria melhor buscar outras alternativas. Então, às vezes, né, nós conversamos com os companheiros que às vezes querem muito alguma coisa, conquistar alguma coisa, mudar de vida, mudar de emprego, mudar de cidade, né? Deixar um relacionamento, buscar outro relacionamento,
Então, às vezes, a gente conversa sobre isso, né? De como se movimenta, de como a pessoa está se movimentando, está agindo em busca de alguma coisa. E a gente também para pensar o seguinte: será que como você está agindo agora é o correto? Essa forma de você agir é o correto? Hoje mesmo eu tive uma conversa dessa com a neta do Beto aqui, daí que eu considero também minha neta, né? Ela, na infância, passou por algumas dificuldades, situações difíceis, e ela hoje está caminhando, buscando melhorar, né? Mas muitas vezes ela fica presa em coisas do passado, sabe? Então, isso foi fulano que fez, isso foi fulano que aconteceu, me prejudicou. E eu conversando com ela, né? Falando com ela que se ela quiser ir para frente, ela tem que deixar o passado, apagar esse passado, que o do passado a gente não pode tirar, não pode mudar nada, mas que a gente pode construir uma coisa melhor para amanhã, que ela não deve ficar tão presa ao seu passado, né? Guardando ressentimentos de uma coisa aqui, outra ali que aconteceu. Então, é isso aqui. Né? A gente fica, se é lícito ou não o que a gente está fazendo, ou se não seria melhor buscar outras alternativas, eu coloquei para ela, segue em frente, olhando para frente. Então, a gente tem muito dessas conversas. Isto tudo é muito natural, diz o autor. Ou se não seria melhor, isto tudo é muito natural, principalmente após adotarmos uma conduta renovadora com uma prática cristã. Então, como diz Agostinho, né? A gente tem que refletir sobre a vida, sobre as coisas que está fazendo, sobre o que deixou de fazer, sobre o novo comportamento, principalmente se você está, né, pensando em ter uma conduta renovadora, colocando em prática os ensinos de Jesus. Se foi bom para nós, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos conquistando, logo queremos que os amigos, parentes e afins adotem o mesmo comportamento. Isso não acontece muito? Quando a gente começa a acertar, aí a gente vai fazendo, né, as recomendações, querendo passar a receita para aqueles nossos entes queridos. Mas daí, aí tem uma diferença. É o que é aonde às vezes a gente perde a mão. A gente perde a mão aqui. Ele diz aqui: mas daí a exigir-lhes que assim o façam é outra história. Porque às vezes aquilo deu certo para a gente. A gente fez uma escolha, adotou um procedimento, um comportamento, e aí a gente acha o quê? Que todo mundo tem que fazer exatamente igual como nós estamos fazendo, acreditando que se aquele companheiro, aquele filho, aquele irmão, aquele amigo fizer exatamente como nós estamos fazendo, e para a gente está dando certo, para ele vai dar certo também. E muitas vezes a gente perde a medida aí. Porque ele diz aqui: cada um elege para si comportamento conforme o seu grau evolutivo. A nossa hora é agora. Todos terão a sua. É igual quando a gente descobre a doutrina, né? E começa a frequentar a casa espírita, assiste aquelas palestras maravilhosas, edificantes, a gente fica assim: ah, meu Deus, fulano tinha que estar aqui. Isso, fulano precisava ouvir isso. E aí a gente fica, né, em cima do fulano, do filho. Você tem que ir lá, você tem que ir lá. E aí um dia, depois de muita insistência nossa, ele vai. E ele ouve tudo aquilo que a gente ouve e que a gente fica maravilhado. E depois, o que você achou? Ele, ah, aí você fica assim, poxa, você não gostou? Poxa vida, isso é o melhor para você. E aí a gente começa, daquele massacre. Mas ele diz aqui: cada um elege para si comportamento conforme o seu grau evolutivo. A nossa hora é agora. Essa é a nossa hora.
Agora, os outros terão a sua hora no tempo certo. A nossa hora não tem que ser exatamente a hora para o nosso filho, para o nosso irmão. E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, né? Quem já não passou por isso? Quem de nós ainda não passou por isso, né? E aí ele diz aqui: é importante esta observação do Cristo, a frase, ao que quiser. Vamos até sublinhar isso. É importante esta observação do Cristo, ao que quiser. Né? Porque o Cristo fala isso, ao que quiser. Tem de haver o querer. Ele não diz, vai lá, que isso vai ser melhor para você. Ele diz, ao que quiser. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está deixando a pessoa livre para escolher. Ela escolhe. Ela vai escolher. É o que muitas vezes a gente não tem paciência. A gente quer escolher para a pessoa. E, gente, isso aí às vezes dá uma briga danada, não dá? Dá muita briga. Porque aquela pessoa que você está tentando escolher para ele, ele diz o quê? Gente, deixa eu escolher. Eu é que vou decidir o melhor para mim. Não, mas você está errando sempre. Você não sabe escolher até agora, você só escolheu errado. Então, eu estou tentando te ajudar. Aí a gente começa aquela ladainha que só piora as coisas e deixa a pessoa mais irritada. E às vezes afasta até a pessoa. Então, mas ele diz aqui, ó, ao que quiser, tem de haver o querer da criatura. A vontade é fator decisivo para todas as conquistas. Se uma pessoa vai fazer algo que ela não quer, mas ela faz por obrigação, será que ela vai fazer bem? Claro que não. Claro que não. Aí ele diz aqui: só de posse dela, né, dessa vontade, passaremos com segurança pelas provas inerentes ao próprio aperfeiçoamento. Então, só com vontade eu vou passar bem pelas provas que eu tenho que passar. Nós já conhecemos. Como temos encaminhado o nosso querer? Nós já conhecemos aí essa vontade, né? Como é que nós temos encaminhado o nosso querer? Estamos indo bem? Estamos aplicando bem o nosso querer? Aí depois ele traz outra expressão de que Jesus utilizou: pleitear contigo. Olha o pronome. A ação definida do verbo pleitear inspira disputa, luta, discussão. Porque quando você fala em pleitear, né, esse verbo, ele nos relembra essas ações, disputa, né? Ele vai pleitear um cargo. É normalmente muita disputa. Disputa, luta, discussão. Agora, o verdadeiro cristão não é afeito a essas contendas. O verdadeiro cristão não é ligado à disputa, à luta e discussão. Então, como é que concilia o Jesus falando pleitear, sendo que esse verbo nos remete a essas práticas que não são para nós muito agradáveis? Aí ele continua aqui. Sabe ele, Jesus, quais são os valores verdadeiros e que estes não são motivos de disputa, pois tais conquistas são individuais e transferíveis. Entende ele com muita naturalidade a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, Jesus não nos convida, apesar de usar o verbo pleitear, a uma disputa. Porque ele sabe muito bem que o que é de Deus, o que é de César é o que é de César. E isso não tem o que questionar. Tá? Não tem o que questionar. Agora, o pronome contigo define a pessoa com quem se fala. Neste caso, somos nós
nós que estamos escutando as palavras do mestre. Então, quando ele diz aqui, ao que quiser pleitear contigo, aquele que quiser brigar contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. Então, ele está dizendo que ele não está nos convidando a brigar com o outro. Ele está dizendo que se alguém quiser brigar, discutir, disputar alguma coisa contigo, dá-lhe a capa. Entendeu? Então, ele não está nos convidando à disputa, porque o verbo pleitear nos remete a isso, a disputa, a discussão, a luta. Ele diz, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. Então, o pronome contigo define a pessoa com quem se fala. Neste caso, somos nós que já estamos escutando as palavras do Mestre. É para esses que ele está falando. É para aqueles que já estão se esforçando para seguir os ensinos do Mestre. Para aquele que já está abraçando o Evangelho de Jesus. E não para aquele que nunca ouviu falar dele. Então, ele diz isso. A partir desse instante em que o nosso sentimento já consegue captar a verdade proferida por ele, nova criatura somos, portadora de mais responsabilidade, digna de novas atitudes. Lembra quando Jesus diz assim: não jogueis pérolas aos porcos? Se ele nos recomenda isso, ele ia fazer isso? Claro que não. Ele vai falar com aqueles que já escutaram as orientações dele, com aqueles que estão se esforçando para seguir tudo aquilo que ele ensinou, que é ama a Deus sobre todas as coisas e meu próximo como a ti mesmo. O mandamento maior, a lei áurea. É para esses que ele está se dirigindo. Aí ele diz aqui, né? Porque ele fala aqui, a partir desse instante, que nosso sentimento já consegue captar a verdade proferida por ele. É para esses que ele está falando. Nova criatura nós somos, portadora de mais responsabilidade, digna de novas atitudes. Ele diz, e tirar-te a vestimenta, tirar-te, arrancar-te, tomar-te. A vestimenta é algo necessário, sem a qual não podemos nos manifestar diante de pessoas. Dessa forma, o seu significado no contexto, e tirar-te a vestimenta, nesse contexto aqui, é o das coisas necessárias para nos apresentarmos tais quais somos. Então, quando ele diz, e se alguém quiser tirar-te a vestimenta, ele não está efetivamente falando da sua camisa polo, nem da sua calça social, nem do seu vestimento, nem do nosso vestido de marca. Lembrando da vestimenta do espírito, tá? Vamos lembrar da vestimenta do espírito. Olha como é profundo. A vestimenta é algo necessário, sem o qual não podemos nos manifestar diante das pessoas. Qual é o corpo de relação do espírito quando está encarnado? Estou perguntando para vocês. Qual é o corpo de relação do espírito quando está encarnado? Liguem aí. É o perispírito. Quando a gente está encarnado, O corpo de relação, quando nós ou estamos encarnados, desencarnado. quando nós estamos encarnados. Agora, está todo mundo aqui. Qual é o corpo de... É o nosso corpo físico. É o nosso corpo físico. É a Sim. nossa O corpo físico. vestimenta. Se eu Ah, estou encarnada, a minha vestimenta é essa aqui. É com esta vestimenta que eu me
Relação. relaciono com as pessoas. Elas veem a minha aparência, o meu corpo, e eu estou vendo o corpo dos outros. E se você está desencarnado? Qual é o corpo de relação? No plano espiritual, os espíritos se relacionam. Qual é o corpo de relação deles? O perispírito, né? Perispírito, porque eles não têm corpo físico. Perispírito. Espírito é o nosso corpo de relação quando a gente está desdobrado ou desencarnado. E o corpo físico é a nossa vestimenta quando a gente está encarnado. Então ele diz: a vestimenta é algo necessário, sem a qual não podemos nos manifestar diante das pessoas. Desta forma, o significado da palavra vestimenta, neste contexto em que Jesus está citando, é o das coisas necessárias para nos apresentarmos tais quais somos. O verdadeiro discípulo de Jesus sabe o objetivo da sua existência. O objetivo da nossa existência é o progresso, a evolução. Conhecedor das leis universais, tem a certeza de que nada lhe faltará para o cumprimento de sua tarefa. Quando a gente encarna, Deus nos dá tudo que a gente precisa para o cumprimento da nossa tarefa, inclusive uma vestimenta nova. Assim, mesmo sendo de caráter necessário, a vestimenta não é sua preocupação maior. Se lhe tirarem esta vestimenta, a vida lhe caminhará outra. Nós temos que nos preocupar com o nosso corpo, sim. É importante o nosso corpo, não é? Claro que ele é importante. Mas o que é mais importante para nós? É que tipo de vida? É a vida espiritual. Espiritual. Porque essa é a verdadeira vida. A gente tem que se preocupar com o corpo? Tem. A gente tem que cuidar do corpo, porque o corpo é o nosso corpo de relação aqui. A gente vai precisar dele, né? Tem que cuidar da saúde, tem que cuidar de tudo. Mas a gente não pode dar mais valor a essa vestimenta do que ao espírito, do que as conquistas espirituais. Essas são muito mais importantes. Por quê? Porque quando você chegar no plano espiritual, você vai ter que mostrar o quê? O corpo? Não, ele não veio. Ele não veio. Notícia triste para muitos. Aquele corpo, né? E eu fiquei cuidando, me preocupei de fazer uma série de coisas para ele ficar bonitão. Ele não vem. Ele não vem. O que é que vem? Os nossos verdadeiros valores, né? As conquistas espirituais. Eu estou procurando aqui no Evangelho, né? Um trecho aqui que eu me lembrei agora, eu não lembro bem qual é, se é o capítulo 16 ou o capítulo 17, né? Quando os amigos espirituais falam sobre a gente é, sacrificar o corpo, né? E sacrificar o espírito e não o corpo, respeitar o corpo. Ai, meu Deus do céu. Sabe, eu sempre, quando eu pego, eu sempre acho. Agora que eu quero, eu não estou achando. Vê se vocês lembram dessa parte, quando os amigos espirituais falam assim: martirizai o corpo, martirizai o espírito, e não o corpo. Eu não sei se é o Evangelho, capítulo 15. 17, item 11.
Obrigado. Cuidar do corpo e dos... Obrigado, Joana. Joana é minha assessora. Ele diz aqui, ó, capítulo 17, sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, eu estou no item 11. Apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considera cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda, né? E chegue mesmo a conhecer as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes, né? Ele está falando da alma e do corpo. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegar ao equilíbrio. Aí depois ele vai dizer aqui, ó, é, deixa eu pegar aqui. Amai, pois, lá no, quase chegando ao final do item 11. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes de causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoísta, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição está não está disso. Está toda nas reformas, porque fizer passar o vosso espírito. Então, a perfeição está aí. Em todas, ele diz aqui, está, a perfeição está nas reformas, porque fizer passar o vosso espírito. Por quê? Porque o espírito é que é imortal. Ele que é o mais importante. Então, dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, a gente percebe o quê? Que o nosso corpo físico ele é importantíssimo, porque nós, enquanto encarnados, só vamos conseguir cumprir com a nossa obrigação, com o nosso objetivo, buscar o progresso e a evolução, se a gente tiver um corpo saudável. Mas nós não podemos dar maior valor a esse corpo do que ao espírito. Dar maior valor às conquistas materiais do que às conquistas espirituais. Porque nós somos o espírito imortal. Por isso ele vai dizer aqui, ó, a nossa, assim mesmo sendo de caráter necessário, como ele disse aqui, que o corpo é importantíssimo e necessário, a vestimenta não é sua preocupação maior, até porque ela é temporária. Afinal, não é o corpo. Aqui ele está mostrando que o corpo é vestimenta. Não é o corpo mais importante que o vestido. Ou melhor, ele faz uma pergunta: não é o corpo mais importante que o vestido? E o Criador, quando se fez necessário, não lhe deu um novo, objetivando a reencarnação? Então, se você comparar o corpo com o vestido, ele diz: não é o corpo mais importante que o vestido? Claro. O corpo é mais importante que o vestido. Meu corpo é mais importante que o meu vestido. E o meu espírito é muito mais importante que o meu corpo. Entendeu? Então, quando ele está. Por isso que a gente diz, quando Jesus diz assim, né? Ele está falando, né? Ele fala: é, a letra mata e o espírito vivifica. Então, todo mundo, muitas pessoas, quando estudam esse, esse versículo aqui, né?
que é ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe da minha capa, todo mundo pensa na vestimenta mesmo, vestimenta material. Ele não está falando de vestimenta material, está falando do nosso corpo. Né? Então, o nosso corpo é a vestimenta do espírito. Então, se alguém quiser tirar-te, né, ele diz, a vestimenta, larga-lhe também a capa. Aí ele diz aqui, larga-lhe também a capa. O larga-lhe a que se refere o Cristo tem no desapego, uma de suas características. Porque, às vezes, a gente é tão apegado, né, ao corpo, é aquele detalhe. Temos que cuidar do corpo, sim, mas cuidado com os exageros. Tem gente que, tanto tentando cuidar do corpo, acaba perdendo o corpo. Não tem essas pessoas que vão, às vezes, nessas clínicas suspeitas. Às vezes, não é, tem até, às vezes, até uma clínica. O médico é até o médico vigarista, é um falso médico, é o irresponsável, e a pessoa morre na clínica. Mas tem pessoas que vão em apartamentos de médico, em fundo de quintal. Eu já vi gente, matéria, né, de jornal, de revista, na televisão, de pessoa que morreu aplicando botox em fundo de quintal. Em fundo de quintal. Né? Botando silicone, e nem silicone médico era silicone industrial. Pessoas botando silicone nas nádegas, nos peitos, nas pernas. Uma vez mostrou, já tem um certo tempo, uma mulher, era o sujeito, dizia que aplicava silicone nas nádegas. No fundo da casa dele tinha uma garagem. Era lá que ele atendia. E o silicone era esse silicone que a pessoa usa em casa para fazer as coisas. O que aconteceu? A pessoa foi para casa, começou a ter uma reação, ter febre, a família levou para o hospital, ela chegou no hospital, contou o que ela tinha feito, mas ela teve uma reação terrível, acabou morrendo. Quem já não ouviu falar isso? Hoje, essa do silicone até diminuiu, agora é o Botox, né? E outras cirurgias aí. Ah, cirurgia também para aumentar lábio. Já viram? Pessoas ficaram até deformadas, querendo aumentar o volume do lábio, essas daqui. E as pessoas, fica naquela loucura. A cirurgia plástica também, a gente vê alguns artistas, né, que falam. Teve outro dia, eu estava vendo aí uma mulher, ela é dessas influências, ela já fez umas 30 e poucas cirurgias do rosto dela. Porque ela sempre acha que pode melhorar alguma coisa. Ela está horrível, só ela se acha linda, né? Tá aquela coisa bem artificial. Mas a pessoa, eu acredito que é processo obsessivo. Para mim, não pode ser outra coisa. Para mim. Porque, sabe, a pessoa se olha do espelho e não percebe que algo está diferente nela, todo mundo falando para ela. Aí bota uma foto dela atual, uma foto dela passando. Você diz, o que essa criatura fez? Para mim, sei lá, só pode ser uma fascinação, alguma coisa assim, né? Que a pessoa não consegue perceber a verdade. Então, ele diz aqui, e o Criador, quando se fez necessário, quando a gente perdeu esse corpo, essa vestimenta, não lhe deu um novo, objetivando a reencarnação? Tão comum aos espíritos situados em nossa faixa de evolução, olha aqui, ó, em nossa faixa de evolução, deixar determinadas coisas em favor daqueles que dizem amar. Então, ele fala assim, ó, aqueles que estão na nossa faixa de evolução. Então, muitas vezes, nós, né, quando estamos já envelhecendo, ou estamos sabendo que vamos desencarnar, aí a pessoa deixa a tal da herança, né? Deixa a herança em favor daqueles que dizem amar. Acontece que constantemente
estão reclamando a falta do objeto ou da exigência do ser amado em possuí-lo. É que, ainda presos às conquistas mundanas, cultivamos o apego a tudo e a todos. Não nos esqueçamos de que o Cristo, libertador de almas por excelência, ao dizer para o jovem rico quais as condições necessárias para segui-lo, colocou o desapego como primordial. Gente, ontem, eu estava no ônibus, olha só, atrás de mim estava sentado um senhor com 91 anos, né? 91 anos ele, conversando com uma senhora, 91 anos, mas muito lúcido, muito lúcido. Então, ele contava para essa senhora, ele falava alto, eu estava escutando, que ele ficou viúvo já há uns 30 anos, mais ou menos. Ele deve ter ficado, ele foi casado durante muito tempo. Acho que ele foi casado uns 40 anos ou mais. Então, ele ficou viúvo há uns 25 anos, por aí, né? E ele tinha, né, a casa dele, o filho dele, aquela coisa toda. A nora, ele morava com o filho, a nora e o neto. E aparentava ser o senhor que teve uma boa situação financeira. Então, a senhora, que era uma senhora amiga dele, conhecida dele, perguntou para conversar, eles conversando, né? Se ele nunca tinha pensado em se casar novamente. E convivia com outra pessoa. E ele disse assim: não, eu conheci umas duas pessoas com quem eu me senti atraído, ela também. Nós tivemos, né, é, muito carinho, muito amor um pelo outro, mas eu nunca quis me casar com essa pessoa, a, ter um segundo relacionamento com a pessoa, né? Apesar de gostar muito dela e saber que ela gostava de mim. Aí a pessoa, por que o senhor não fez isso, seu fulano e tal? Ah, porque se eu fosse morar com ela, e nós moraríamos na minha casa. E vai que eu viesse a morrer e ela depois quisesse ficar com a casa, com a parte da casa. Isso podia trazer muita dor de cabeça para o meu filho. Então, eu decidi não contrair um segundo relacionamento, apesar de gostar da pessoa e da pessoa gostar de mim, para poder preservar o meu bem material, que é a minha casa. Percebeu? Ele tinha 91 anos. Ele disse que a pessoa, né, tinha mais ou menos a idade dele, ela devia ter uns 88. Então, ele se privou de um relacionamento amoroso, de ter uma. E ele dizendo: a gente sente falta, né? Eu moro com meu filho, com a minha nora, mas a gente sente falta de uma companheira, de ter uma pessoa ao nosso lado, né? É muito bom a gente ter para sair, né? Passear de bondade, ao cinema, um teatro, ir jantar num restaurante, né? Tá em casa sentado na poltrona, conversando, batendo papo, vendo uma televisão junto, assistindo um filme junto, fazendo uma comidinha, né? Para nós dois juntos, sair, fazer as compras, todas aquelas coisas, né? Mas ele se privou de tudo isso, porque ele tinha medo de que ela pudesse, depois que ele morresse, pleitear, né, uma parte da herança dele. Ele não parou para pensar que ela podia até morrer primeiro que ele, né? Entendeu o que eu estou falando aqui? Então, às vezes, nós, né? Eu até entendo as preocupações, mas tem coisas que você pode fazer, não é? Você chega e faz um testamento, divide teus bens já para os filhos em vida. Né, ó, eu tenho um amigo que fez isso, tinha 3 quadras, já estava, ó, essa casa vai para fulano, ele tinha imóveis,
tinha 3 filhos, né? Ó, essa casa vai para fulano, essa casa vai para fulano, e a casa que eu estou morando, quando eu morrer, vai para... Então, eu já deixei tudo dividido, não vai ter briga para ninguém. Ele não podia fazer isso? Não podia. Então, ele se privou de algo que podia trazer para ele uma tranquilidade pelos bens materiais, né? Então, o que ele diz aqui, é comum aos espíritos situados em nossa faixa de evolução deixar determinadas coisas em favor daqueles que dizem amar. Esse caso é senhor, os filhos, tudo bem. Acontece que constantemente estão reclamando a falta do objeto ou da exigência do ser amado em possuí-lo. É que, ainda presos às conquistas mundanas, cultivamos o apego a tudo e a todos. Não nos esqueçamos de o Cristo, libertador das almas por excelência, ao dizer para o jovem rico quais as condições necessárias para segui-lo, colocou o desapego como primordial. Então, quem vai dizer que esse filho, o dia que ele morrer e deixar a casa, a primeira coisa que ele vai fazer não é vender a casa, ou perder a casa em alguma negociata, não é? Vai, vende tudo o que tens, Jesus disse ao jovem rico. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 21. Assim mostra-nos o Senhor que é preciso não só largar os bens, mas, acima de tudo, desvincular deles. O advérbio também designa que já foi deixada a vestimenta, mas é preciso dar mais, largar também a capa. A capa, ao contrário da vestimenta, é acessório. A capa é acessório. Encobre-nos de uma forma ou de outra, fazendo-nos parecer o que não somos. São os acessórios que a gente carrega também e briga por causa deles, como a gente briga por causa deles. Se a proposta da renovação cristã, por nós adotada, nos faz despreocupados com a vestimenta básica, o que não se dirá dos acessórios? Então, se a proposta da renovação cristã, que nós estamos adotando, né, nos mostra que devemos nos despreocupar com a vestimenta básica, quer dizer, não dar ao corpo maior valor que ao espírito. Não é isso. Não é desprezar o corpo, mas é não priorizar mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Então, é isso que a proposta da renovação cristã nos convida. Ela nos convida a darmos mais valor às questões espirituais do que às coisas materiais. Cuidar do corpo, cuidar do espírito, mas buscar, sim, com mais afinco, a conquista das virtudes do que das coisas materiais. Porque as coisas materiais é tudo aquilo que a traça corrói, que o ladrão rouba e que você perde negócios mal administrados. Não é? Então, aqui. Se a proposta da renovação cristã, por nós adotada, nos faz despreocupados com a vestimenta básica, o que não se dirá dos acessórios? Logo, é preciso deixar para trás este mundo de coisas que vamos acumulando com o decorrer do tempo, em favor de outros que delas mais necessitam. Então, às vezes, a gente fica ali, né? Segurando, segurando, segurando. Se você tem 3 casas, você tem 3 casas, está tudo alugado, e tem um filho que mora em casa alugada, pega uma dessas casas, dá para o seu filho morar, não é? Então, a gente vê isso acontecer.
Às vezes a pessoa diz assim, às vezes é aquele empresário, né? Eu não consigo parar de trabalhar, eu vou morrer trabalhando. Às vezes já tem o suficiente. Se aposenta um pouco mais cedo, dá a direção dos seus negócios para os seus filhos. Se você os orientou bem, os educou bem, muitas vezes trabalham com você, mas o cara não quer largar o osso, quer morrer presidente da empresa. Não é? E a vida está com 80 anos. Poxa, vem seus 70, teus filhos lá com 40, 50 anos, entrega a direção das empresas aos filhos. Vai aproveitar os últimos anos, né? Vai fazer uma viagem, né? Vai usar o seu dinheiro em outras propostas. Quem sabe aos 70 anos você não se torna aí o fundador de uma instituição que não tem nada a ver com o seu trabalho. E vai trabalhar naquela instituição, abrir uma escola, ou alguma coisa, né? Para ajudar os outros. Entrega. Você já tem a sua parte, o seu dinheiro, já tem, mesmo que a empresa vá, acabe, você já deixa a sua parte reservada para você poder se sustentar, para você poder fazer as suas coisas. Né? Então, você já tem o seu quinhão, que você não vai ficar mais pobre, não vai ficar sem salário, vai poder ter dinheiro suficiente para você e para ajudar outras pessoas. Entrega aquilo, mas a pessoa quer ali. E é isso que ele fala aqui. Ele fala aqui. Ô, Rose, Oi. olha, uma amiga minha, ela teve problema cardíaco até quase na minha idade, com 18 anos. E o médico que a tratou já faleceu. E ele não tinha filhos, mas ele tinha um assessor, não sei se é o nome assessor direto, um rapaz novo médico, né? Que trabalhava com ele. Mas o rapaz era tão dedicado e ele já era um médico bem, como é que se chama? Um médico muito bem de vida, sabe? E dedicado aos pobres. Aí ele falou para ele assim: Olha, você vai ficar com esse caderninho aqui. Esse caderninho passou o consultório, passou tudo para ele, que nem era filho dele. Nada, ele teve filho. Falou: essas pessoas aqui, você vai tratá-las depois como eu, porque eu trato tudo de graça. E essa minha amiga está com 70 anos, consultada no Leblon, é um caso verídico. E ela vai de graça. Quando ele não vem aqui em Petrópolis, em Teresópolis, o que ficou sendo assessor desse médico famoso, tratando de todos sem dar um centavo, ainda dá remédio. Olha, eu fico assim arrepiada. Ela fui lá ontem, na casa dela. A questão é É isso. verdade. É o que ele diz aqui. Né? É preciso deixar para trás este mundo de coisas que vamos acumulando com o decorrer do tempo. Esses são os acessórios, em favor de outros que delas mais necessitam. Às vezes você está guardando aquilo ali, você não vai usar aquilo para nada. Pega aquele negócio todo, dá para alguém que vai saber utilizar. Então, é o que ele falou aqui. Se alguém quiser tirar-te a vestimenta, dá também a capa. Não fique preso aos acessórios, né? Esses penduricalhos, a essas coisas que quando a gente morrer, o outro vai pegar e vai jogar tudo fora, porque para ele não tem valor. E você só acumulando, 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 acumulando. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer, olhar, não, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não. Eu tenho isso há tanto tempo, eu não faço. Se desliga disso, né? Porque são os acessórios. Que às vezes, a gente briga por coisas que não têm valor para a gente. Mas é o apego que a gente tem às coisas, isso acaba, né? E aí a gente lembra os acumuladores, né? Gente, é uma coisa terrível quando a gente vê aqueles acumuladores, né? Agora eu vou pegar esse livro aqui, Segredo das Bem-aventuranças, do José Lázaro Boberg, que eu gosto muito, né, para a gente
complementar o que a gente está estudando aqui, e ele vai dizer assim, ó, a recomendação... Não, ele diz aqui, o conselho de Jesus para que, ao ser-nos tirado a vestimenta, entregarmos também a capa, busca livrarmos-nos de vez de todo o engodo e demonstrar também, por falsas aparências, aquilo que não é nosso por conquista. Também tem isso, né? Às vezes a gente quer mostrar coisas que não são nossas por conquistas. Cuida de teu ego, para que ele não perca a capacidade de distinguir entre o que pertence e o que não te pertence neste mundo. Ser mais ou menos o que se é corresponde a não ser tudo o que se é. Então, muitas vezes, a pessoa quer manter uma aparência, né? Quer fingir para as outras pessoas que ela é uma coisa quando ela, na verdade, ela não é. Então, tem pessoas que vivem assim, né? Querendo mostrar uma aparência, uma posição social, que ela não tem. Ela quer mostrar que ela tem uma conquista que ela não fez. Como diz Joana de Anjos no livro Mestre de Amor, nós não podemos estar aonde nossos pés não nos levaram. Eu não posso estar onde meu pé não me levou, onde meus pés não me levaram. Eu quero mostrar que eu sou uma coisa que eu não conquistei para ser. Então, é o que ele diz aqui. Cuida de teu ego, para que ele não perca a capacidade de distinguir entre o que pertence e o que não te pertence neste mundo. Ser mais ou menos o que se é corresponde a não ser tudo o que se é. Isso está no livro de Newton Bonder, Código Penal Celeste. Então, muitas vezes, a pessoa quer, eu sou mais ou menos isso, mais ou menos. Então, ele diz aqui, ser mais ou menos o que se é corresponde a não ser tudo o que se é. Na verdade, todos nós usamos capas, ou seja, subterfúgios, nas mais diversas situações que defrontamos para maquiar determinada conduta. Então, às vezes, a gente usa assim, vários subterfúgios, a gente tenta dar várias explicações para algo que a gente está fazendo, né? Que alguém vende, poxa, fulano, por que você está agindo assim? Por que você está agindo assado? Poxa, você não está vendo que isso que você está fazendo não é legal? Poxa, olha como você tratou fulano, olha o que você está cobrando de ciclano, olha o que você está exigindo. Aí, o que a gente faz? A gente começa a dar desculpa para justificar aquela conduta que a gente sabe que não é adequada, mas que a gente tem interesse em manter, porque a gente tem um objetivo que é alcançar alguma coisa. Então, eles aqui são subterfúgios nas mais diversas situações que defrontamos para maquiar determinada conduta. Só os que já atingiram patamar evolutivo de nível mais elevado não se manifestam com máscaras da própria conveniência. Não é isso mesmo que acontece conosco? Quantas máscaras usamos para camuflar os nossos defeitos? A gente não está falando de defeito físico, não, tá, gente? Para cada situação, valemos-nos de uma dissimulação. É óbvio que no momento em que formos desvestidos, desnudados no erro pelo adversário, há certo desconforto, por vir à tona o que realmente somos. Então, muitas vezes, nós perdemos a vestimenta, não o corpo, mas somos desmascarados. Alguém vem e nos desmascara. É a perda da vestimenta também. Outro sentido para vestimenta. Quando alguém joga na nossa cara, nos mostra que ele sabe que nós estamos usando uma máscara. No entanto, uma vez detectado o equívoco,
Só resta, ao perder a vestimenta, eliminar também a capa, que é simbolizada pela pintura com que nos mascaramos. Quer dizer, quando você estiver vestido por algo para mascarar o que você não é, e alguém te desvestir, então a gente está. Olha como a palavra vestimenta tem outro sentido. Agora não é mais o corpo. É quando você usa máscaras. Então, quando alguém tira a tua máscara e te revela, e te expõe, e mostra o que você verdadeiramente é, e quando você percebe que realmente você está nu, no sentido de desmascarado, tá? Nós devemos, então, entregar tudo, tirar tudo. Não tem mais por que continuar querendo manter aquela aparência, aquela situação, aquela atitude. Não dá mais para esconder quem você realmente é. Porque às vezes acontecem coisas assim, o pessoal diz assim, a casa cai, a casa caiu, não é? Então ele diz, quando você percebe, não, realmente eu estava tentando manter uma situação que não, que não dá mais para manter. Aninha, vira teu celular que você está deitada para a gente. Agora está legal. Então, quando a gente cai a ficha, ele diz, entrega tudo. Não tenta manter mais nada, uma situação falsa, não. Ele diz aqui, quantas não são as capas que utilizamos para encobrir algo incorreto? Isto quer dizer, ao ser despido da vestimenta, aproveita também para eliminar a capa, para que não reste nenhum resíduo, para entrar em sintonia com Deus. Harmonizando-nos, é necessário que não reste um único ceitil, um único resíduo. Entendeu? Tira tudo, se desveste, joga tudo fora, tudo que não presta. Não fica mais mantendo aquela aparência que não leva a nada, né? Se desejamos efetivamente sintonizar com o Cristo interno para recebermos os benefícios eternos, aqueles que jamais perderemos, devemos nos desfazer quando flagrados no erro. Quer dizer, quando nos retiram a vestimenta. Também da capa do mundo transitório, que é instrumento acessório do fato principal. Por isso, o mestre aconselha que, se lhe tirarem a vestimenta, que também é o falso ego, é as aparências, procure eliminar também os acessórios, que são simbolizados pelas capas com que se esconde, deixando ser o que realmente é, se mostrando mesmo como você é. Os obstáculos que nos surgem no roteiro da vida surgem como educadores, incorporando a riqueza na experiência evolutiva. Então, tudo que acontece na nossa vida, as dores, as dificuldades, são processos educadores. Então, quando alguém nos arranca a vestimenta, né? Quando alguém joga na nossa cara a verdade, você é um dissimulado, você mente, você tenta manter uma aparência, você diz para o outro fazer isso, você faz aquilo, você está enganando, você está fazendo o outro sofrer. Escuta, veja se o outro não está dizendo a verdade, veja se nesse momento o outro não está te desnudando, arrancando a tua vestimenta. Faz o quê? Entrega tudo. Admite tudo. Não, realmente, realmente. Eu estou vivendo uma fantasia, uma mentira. Estou tentando manter uma aparência, uma situação que está insustentável. Entrega tudo, entrega os acessórios todos. Se desnuda e recomeça. E recomeça. É isso que ele está dizendo aqui. Recomeça. Então, a vestimenta que Jesus
quis mostrar para ele não era a roupa. Ele está falando do corpo e dessa situação que às vezes a gente cria, de uma ilusão que a gente vive, que não leva a nada, só leva a dor e sofrimento. Vamos voltar aqui para o Cláudio Fajardo, para o Sermão do Monte, continuando de onde eu parei, que eu parei aqui, ó. Logo é preciso deixar para trás este mundo de coisas que vamos acumulando com o decorrer do tempo, em favor de outros que delas mais necessitam. Eu vou continuar aqui. A roupa em nossos aposentos, que há meses não usamos, pode aquecer a muitos de nossos irmãos, que somos acumuladores. O pão que alimenta a nossa gula sustentará quem nada tem. A louça que se empoeira em nossos armários pode ser vasilha necessária a muitos. Assim, meditemos nas palavras daquele que é todo sabedoria. E ao que quiser pleitear contigo. Pleitear contigo quer dizer discutir contigo, cobrar das coisas de você. Aquele que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga ali também a capa. Né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Né? Aquele que desejar, ao que quiser, né, pleitear contigo, foi o que ele falou aqui. Né? Aqueles que já estão seguindo os ensinos de Jesus, ou se esforçando para seguir os ensinos de Jesus, não se deixe mais prender, né? Ficar cheio de coisas que você não tem mais necessidade, mantendo aparências que não são mais, que só sustentam uma situação que não está levando ninguém mais a lugar nenhum. É para nós que Jesus está falando. Para aqueles que já estão ouvindo o que ele diz. Não ter tanta importância a vestimenta quando a vestimenta tivesse referida ao corpo. Ela é importante, sim, devemos cuidar dela, mas é muito mais importante cuidar das coisas do espírito, da renovação moral, buscar aprimorar nossa conduta. Também fala da vestimenta como a questão do ego, da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Abre mão disso, abre mão dos acessórios que vêm junto com isso. Né? Não deseje tanto o ter, procure mais o ser. Não seja um acumulador de coisas. Distribua, fique com o necessário, não é ficar passando fome, que não adianta nada. Né? Mas está sobrando, se liberta disso. Entrega a capa, porque tudo isso é a capa. São os acessórios, os subterfúgios. Perceberam como o Sermão do Monte não trata apenas daquelas questões que envolviam os homens de 2000 anos atrás? Percebeu como o ensino do sermão é o ensino para milênios? Você pode aplicar tudo isso na nossa vida hoje, naquilo que estamos vivendo, naquilo que estamos fazendo, como amanhã, como depois. Por isso que é um estudo eterno. Todas essas palavras de Jesus se aplicam em todos os tempos, em todos os momentos, e para qualquer pessoa. Mas ele aqui se dirige principalmente para aqueles que já ouviram a palavra dele e estão se esforçando para colocar em prática o que ele ensinou. Não para aquele que não sabe nem escrever o nome dele, nunca ouviu falar. Que aí seria jogar poeira nos asfaltos. Esses, um dia, vão fazer também, porque tudo depende do nosso grau evolutivo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Ô, Rose, o grupo, Pode falar. tem um amigo meu que foi para um carnaval, né? Tem retiros, né? A pessoa participa de retiros. E aí ele foi para o retiro, ficou lá no retiro e voltou, né?
assim, absorvido por tudo aquilo que foi estudado no retiro e tal, e ele voltou determinado a se desfazer dos bens. E aí deu o carro dele, que ele tinha comprado recente, para o filho. Aí depois ele percebeu com um mês que aquele carro fazia uma falta do caramba, porque estava difícil ele ter que realizar todas as tarefas dele usando van, ônibus. Ele comprou um outro carro de volta. Então, às vezes, a gente quer, às vezes, tudo é o bom senso, É o né? bom Às vezes senso. você precisa do. O supérfluo é uma coisa, o necessário é outro. É óbvio que se ele tivesse três carros, dá dois, tudo bem, que já aí é um Exato. excesso. Mas um, ele quis se desfazer e quis voltar com aquele espírito do retiro, de se desfazer dos bens, e no fim ele percebeu que tinha tomado uma decisão errada. Então, é aquela coisa, a pessoa está interpretando errado o que Jesus ensinou. Ela está interpretando errado. Porque foi o que Jesus falou para aquele jovem rico. Não é. O que adianta você dar tudo e ficar passando fome depois? Pois é. Entendeu? Então, é o tal do seguir. É o pé da letra. A letra mata. Entendeu? Não consegue interpretar o que Jesus está dizendo. Tanto que ele fala aqui, a capa, os acessórios, aquilo que realmente não vai te fazer falta, não é? Então, a pessoa tem que entender. Jesus não pede sacrifício a ninguém. Você vai ter que analisar a tua vida, ver o que você pode fazer. Mas não é aquele detalhe, né? A interpretação literal da coisa. Falta o bom senso às pessoas, né? Então, o Evangelho ele nos ensina isso. A gente precisa ter bom senso, né? Bom senso é na frente de tudo. Bem, gente, nós vamos parar aqui. A próxima aula vai ser dia 4 de fevereiro de 2026. Pode botar a data aí. E a gente vai começar aqui. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Aqui vai começar no dia 4 de fevereiro de 2026. Tá bom? Eu acho que muita coisa nós já aprendemos dessa obra maravilhosa desse sermão, né? Quanta coisa a gente está conseguindo aí aprender, conseguindo refletir. Então, só temos a agradecer muito a Deus por essas bênçãos, né? Por tudo isso aí. Aninha, faz a nossa prece de encerramento desse estudo, do último estudo de 2025. Em 2026 estaremos de volta. Está com dificuldade para desligar ligar o microfone, né? Tá, eu vou pedir para a Márcia, então. Márcia, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai de amor. É com muita gratidão, com nosso coração cheio de amor, que encerramos o nosso curso esse ano, onde trouxe tantos ensinamentos para nós. Esse estudo realmente faz toda a diferença na nossa vida. Que possamos absorver bastante todos esses ensinamentos e colocá-los em prática. Só temos a agradecer ao Pai, a Jesus, à Casa de Francisco, a nossa querida Rose e a todos os participantes que estão aqui se esforçando para serem melhores. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, meus irmãos, um beijo no coração de todos.
Um bom trabalho aí com a radiação para os nossos irmãos desencarnados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que possamos prosseguir. E lembrando de domingo, dia 7, 3h30 da tarde, o nosso seminário com Jesus na Seara, o tema será o mandamento maior. Vou mandar hoje o link, o cartaz, e vocês divulguem, tá bom? Nos vemos aí domingos, 3h30 da tarde. Todo mundo preparado. Joana, você vai participar do seminário? Se não houver nenhum imprevisto, vou. É que eu queria te pedir para fazer a leitura do Preparo e a Prece, de abertura. Da abertura. E o preparo, você tem já? Tem que Não, escolher? você escolhe. O tema é o mandamento maior. Tá, O vou amor. pesquisar. Tá, É a lei do amor, é a lei de amor. É a lei de tá. amor. Qualquer imprevisto eu te aviso antes. Tá bom, depois eu mando para você o capítulo, aí você escolhe e manda ver, tá bom? Um beijo no coração de todos. Um beijo.